feita este ano, dedicada exclusivamente à COP30. Eu sou Márcio Gomes, âncora do CNN Prime Time. Toda noite eu apareço na tela da CNN Brasil e hoje está um prazer mudar um pouco de ambiente, mudar um pouco de cenário para falar sobre um tema tão importante, num momento tão importante. Nós estamos ao vivo, direto de Brasília, cidade que nos últimos 2 dias recebeu o evento da pré-COP, que recebeu 67 delegações para alinhar posições políticas, técnicas que serão levadas para Belém. E é daqui, no calor dessas discussões de Brasília, que a CNN realiza, então, essa terceira edição do Talks COP30 para trazer essa agenda que todos nós sabemos o quão desafiadora ela é. Fortalecer a adaptação, ampliar o financiamento climático, multilateralismo, garantir uma transição justa. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo canal do CNN Money. Para você que nos acompanha online, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, é um prazer ter você com a gente. Para vocês que estão aqui na nossa plateia também, é um prazer receber todos vocês. Serão certamente debates importantes, temas importantes, painéis importantes a serem trazidos aqui. Agradeço a cobertura em tempo real que nós temos pelo nosso universo multiplataforma. Agradeço aos jornalistas de outros veículos que certamente estão aqui assistindo a esse debate, que sempre é importante. E, é claro, é importante também agradecer aos nossos parceiros que apoiam este debate. Copersucar, Bradesco, Governo do Mato Grosso do Sul, B3, a Selen e a GWEC, a Global Wind Energy Council. É com grande orgulho que a CNN Brasil dá início a esse encontro, um evento que antecipa as discussões que certamente veremos em Belém e, claro, pensa única e exclusivamente no futuro do planeta. Desde que estreou no Brasil, em março de 2020, a CNN religiosamente faz programas especiais dedicados às COPs. Não perdemos nenhuma COP. Enviamos enviados especiais a todos os eventos que aconteceram desde então. Agora, neste momento, é a nossa vez, é o mundo que vem para cá acompanhar as nossas discussões e os nossos debates. No dia 10 de novembro, a COP30 se inicia em Belém, no coração da Amazônia, e é um momento histórico, não apenas para o Pará, não apenas para o nosso país, mas para todo o planeta. Quando levamos a cúpula do clima para o coração da Amazônia, o Brasil mostra ao mundo que o futuro das negociações climáticas passa por aqui, pelo chão da floresta, mas também pelos salões diplomáticos, onde gente tão boa, tão competente e tão brasileira comanda essas conversas, comanda esses debates. E a gente sabe o desafio que isso está sendo, a gente vai acompanhar, já está acompanhando e certamente vai acompanhar isso também em Belém, torcendo pelos melhores resultados. Hoje reunimos aqui líderes, especialistas e representantes de setores estratégicos para debater prioridades, alinhar estratégias e antecipar os posicionamentos que estarão em pauta na Conferência do Clima. Estamos cumprindo, assim, um papel de reunir os principais tomadores de decisão da agenda ambiental, amplificando vozes, aprofundando desafios e antecipando os temas centrais desse encontro, que já é considerado a COP da implementação, como tão bem diz o embaixador André Correia do Lago. Essa é a nossa intenção. Chega de propostas, chega de promessas, vamos partir agora de tirar as ideias do papel. E a gente torce por isso e vai cobrar isso também. Para começarmos essa noite, vamos rever alguns dos conteúdos que vêm construindo essa história, essa relação intensa da CNN com as conferências do clima. Uma seleção especial de produções da CNN Brasil sobre a COP30. É bem rápido esse vídeo, vamos assistir, por favor. O Brasil se prepara para receber o evento mais importante do mundo na discussão sobre as mudanças climáticas. A COP30 será em Belém e delegações de todo o mundo terão a chance de conhecer a Amazônia. Conferência que vai reunir líderes mundiais para discutir questões climáticas. Séries especiais, reportagens exclusivas, programas inéditos. Sendo o Brasil um dos maiores produtores de biocombustíveis do mundo, nosso país pode se tornar protagonista mundial na transição energética. O que está em jogo nas negociações climáticas?
Com 40 trilhões de dólares que são investidos no setor privado, menos de 2% vão para os mesmos países emergentes e com maior crescimento nesses mesmos investimentos. O CNN Talks realiza mais um evento aqui em Brasília. E é claro que você é nosso convidado nessas conversas tão importantes. Tudo do clima está em nossas mãos. Pense bem, pense CNN. Muito obrigado. É um belo resumo do que fizemos até aqui, é um belo resumo dessa jornada. A CNN Brasil tem mostrado em cada reportagem, em cada debate, que a construção da COP30 já começou e passa pelo conhecimento, pela inovação, pelas soluções que o Brasil pode oferecer ao mundo. E uma das vozes que mais tem contribuído para esse debate e é um prazer tê-la sempre com a gente no nosso jornal. Ela é analista especial de COP30 da CNN Brasil, uma pérola que nos ajuda a entender os termos técnicos, nos ajuda a entender as discussões e é um prazer tê-la aqui também com a gente esta noite. Patrícia Ellen, por favor. Obrigada, Márcio. Querida. Muito feliz de Obrigado. estar aqui. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui com muitos especialistas, lideranças que estão fazendo a diferença nessa preparação, nessa maratona para a COP30. Na verdade, a gente está ainda no aquecimento, né? A maratona começa depois da COP30 para a gente transformar toda essa oportunidade em realidade. E o objetivo hoje aqui é a gente entender um pouco mais o que já avançou, o que precisa avançar e como nós podemos fazer a diferença para contribuir para o sucesso da COP30, não é isso, Márcio? Reunindo pessoas importantes que têm voz ativa, não apenas nos debates, mas também olhando para a floresta, olhando para as pessoas mais humildes que muitas vezes sofrem com as mudanças climáticas, o que a gente pode representar, apresentar para elas. E para começar o nosso debate, o nosso primeiro painel aqui, o título é um tanto importante, é a urgência da mobilização global e o papel da diplomacia climática, um tema que liga governos, liga empresas, sociedade civil, numa mesma missão, que é encontrar soluções reais, pensando nas pessoas e coordenadas essas soluções com a crise climática. É isso mesmo, Márcio. E o vídeo que passou aqui terminou falando que a COP não é um evento, a COP é um movimento. E usando as palavras da presidência da COP, a COP é um mutirão. Fico feliz de ver todos os estrangeiros no mundo inteiro pronunciando mutirão de formas diferentes, mas a gente tendo a chance de explicar que no Brasil nós trabalhamos de uma forma muito unida. A urgência da mobilização global e o papel da diplomacia climática são parte do que a gente vai discutir aqui hoje, porque a COP não é só para o Brasil. A COP é onde o Brasil tem a chance de se colocar no centro do debate internacional. Hoje, a secretária CEO da COP30, ela usou uma palavra, uma frase, na verdade, numa entrevista, onde ela disse: essa COP vai ficar na história porque ela vai provar que é possível unir clima e economia. E é com isso que eu tenho a honra aqui de convidar ao palco para iniciar essa fala de abertura conosco o embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30. Boa noite, embaixador. Mais uma vez, obrigado. Fica nessa cadeira aqui, por favor. Patrícia, ótimo. Já emendando nesse aquecimento para a maratona, embaixador, obrigada por estar aqui conosco. Eu tive a honra de acompanhar esses 2 dias de pré-COP. Realmente precisa de muito foco e energia. A gente já queria começar com a primeira pergunta para você, com essas 67 delegações reunidas, contar para a gente um pouco o que avançou, o que foi o ponto positivo e o que falta avançar depois de 2 dias tão intensos. Bom, 30 segundos. Disso. 30 segundos. 30 segundos, tá. Antes de mais nada, brigadíssimo pelo convite. É uma alegria estar com vocês aqui, com toda a gente incrível aqui que está, como você disse, especialistas e vários amigos aqui, sobretudo o meu querido Arnaldo Jardim, que é um dos meus gurus, assim, completamente. Eu vou te dizer o seguinte: a primeira questão
que já é complexa, é que, como você disse, tinha 60 e poucos países. E, na verdade, são 190 e poucos. Eles são muito sensíveis. Você não pode achar que você vai conseguir resolver certas questões apenas com 1/3 dos países. Mas qual é o critério para ter esses países? É que são os que dirigem os grupos regionais. Tem muitos grupos regionais e tem muitos grupos negociadores. Então, você precisava de um representante de cada. E tem sempre alguns países importantes também que sempre tem que estar presentes. Então, acabou tendo esse número que foi um número até bastante alto para uma pré-COP. Mas avançamos muito porque tem muitos temas que ficaram pendentes, como você sabe, na última reunião climática lá na Alemanha, em Bonn, em junho. E aí a gente está tentando encontrar uma solução, porque para vocês terem ideia de como é complexo essa coisa dessas reuniões, tudo tem que ser decidido por consenso, né? Então, todo mundo tem que estar de acordo com o texto, mas até a agenda tem que ser decidida por consenso. Então, um dos grandes temas desse ano é como é que você consegue ter consenso para a agenda, e esse tema foi muito importante hoje, esses últimos dias. É interessante que o embaixador já contou essa história na entrada, e é bom repetir. Quando eu morei no Japão como correspondente, ele era o embaixador no Japão, baseado naturalmente em Tóquio. E eu pude ver mais de perto a forma com que o embaixador trabalha. Talvez todos os embaixadores sejam assim, mas André Corrêa do Lago tem essa característica simpática de ir seduzindo as pessoas, meio que comendo pelas beiradas, até conseguir um objetivo principal. E isso funciona, acho que todo diplomata funciona assim, e que bom que é assim. Na base da conversa, vai convencendo as pessoas. Talvez isso explique um pouco essa característica que a gente está tendo nessa COP do Brasil propor soluções um tanto que inéditas, um tanto que nunca vistas antes, como o tal do mutirão. Vamos ensinar os estrangeiros a entender o que é mutirão. E, particularmente, o Brasil tem o TFFF, Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, um novo modelo de cooperação. Quando a gente fala, e eu falei isso na abertura, repetindo as suas palavras, de que essa COP tem que ser a COP da implementação. Como garantir que isso realmente aconteça nesse tema das nossas florestas, por exemplo? A gente sabe que esse talvez não seja um tema relevante para a COP, para o geral da COP, mas mais para o Brasil. Mas olhando para o nosso país, e claro, para outras florestas que existem no mundo, como transformar isso em realidade? Não, é um tema importantíssimo, o TFFF, e simboliza, de certa forma, a ideia básica que a gente tem é que, primeiro, essa agenda tem tudo para favorecer o Brasil, para ajudar o Brasil a ser um país inserido na economia contemporânea, com imensas vantagens geopolíticas, que a gente está vendo, né, que o mundo está complicadíssimo, e comparado aos outros países, sobretudo os países de tamanho maior, nós temos circunstâncias muito positivas. Mas, sobretudo, porque a gente quer que seja uma COP. Ao dizer que é uma COP de implementação, você precisa ter soluções e ideias. E o Brasil é um país cheio de soluções e de ideias, e às vezes, isso não é muito percebido no mundo. Então, a COP vai ser uma enorme vitrine para o que o Brasil está fazendo. E o Brasil está fazendo coisas muito interessantes em muitas áreas. E o TFFF é um pouco simboliza isso daí. Por quê? Porque nós temos conhecimento acadêmico, temos cientistas, temos o setor privado, temos tanta gente pensando tantas coisas, que se a gente pegar algumas dessas coisas como símbolos que a gente vai usar na COP, eu acho que vai ter uma outra projeção da imagem do Brasil. Agora, embaixador, eu, nesses 2 dias, acompanhei e dei uma atenção especial para o tema de financiamento climático. A gente tem tentado trazer aqui as oportunidades concretas de investimento. Acho que nós temos uma chance única de trazer uma nova narrativa de oportunidades. Como você colocou, o Brasil tem os ativos, tem as condições, mas me impressionou ali que todo mundo, principalmente os países emergentes, tinha um consenso de que os números de financiamento estão muito aquém. Então, a gente tinha ali 2 temas importantes. O roadmap de Baku a Belém, 1,3 trilhão, que foi a primeira discussão,
E a segunda é financiamento para adaptação climática, aqueles os famosos 300 bilhões para países emergentes. Eu vi que teve um grande avanço, que a discussão foi prioridade. Mas, pelo menos até onde eu acompanhei ali a discussão, não ficou claro como é que vão ser os passos de implementação. Como você vê isso até a COP? Vai dar tempo? Olha, não, a gente não vai ver 1,3 trilhão de dólares em Esse Belém. ano. Não, Que pena. não, infelizmente. Não, essa questão de financiamento é uma discussão muito antiga, que já desde a Rio 92 foi a grande dificuldade. E olha que nós tínhamos um dos maiores negociadores, um homem maravilhoso, que negociou financiamento na Rio 92, que é o embaixador Recupero, que era naquela época embaixador em Washington. Então, é muito interessante você ver até os relatos do Recupero, um ano depois, em 93, de como é que tinha sido a Rio 92 na área de financiamento. E você vê o quanto a gente ainda está patinando com temas mais ou menos parecidos. É que quem tem não está dando muito e quem precisa não está recebendo muito. Então, essa história meio que se repetiu ao longo dos anos. E os números foram aumentando, porque no começo todo mundo achava que a questão de mudança do clima talvez fosse resolvida por alguns fundos, como conseguiu se resolver de maneira extraordinária a questão do buraco da camada de ozônio, que muitas pessoas acham que é o acordo mais bem-sucedido da história da ONU, porque em menos de 30 anos, entre o começo da negociação e o buraco de ozônio começar a fechar de novo, que é realmente uma história de sucesso fantástico. Só que o buraco de ozônio era basicamente 8 gases. Mudança do clima é a economia inteira. Então, aquela ideia de ter fundos que vão conseguir financiar, isso teve que evoluir. Você precisa muito do setor privado, você precisa muito dos bancos de desenvolvimento, você precisa de várias soluções. Você precisa de mercado de carbono, você precisa de muitíssimas soluções. E eu acho que isso é o que tem criado uma grande frustração, é que os países em desenvolvimento, como nós sabemos muito bem, pagam muito caro para ter capital, recebem uma ajuda muito mais baixa do que se espera, e isso tem se arrastado ao longo dos anos. Então, eu acho que o que vai mudar nessa COP é uma percepção do quanto pode ser um ótimo negócio também investir nos países em desenvolvimento. E essa participação do setor privado, então, ela é importante para mostrar os investimentos e as oportunidades. Ela é essencial porque as primeiras estimativas, eu não posso falar muito, que eu estou escrevendo o tal do relatório que vai sair na semana do dia 27, que é o relatório que vai tentar transformar 300 bi em 1,3 tri. Eu já sei que vocês estão pensando como eu, que realmente é óbvio que não vai sair um relatório resolvendo isso daí. Mas quando você olha os números, e a maioria dos analistas mais ou menos concordam, você vai ter muita dificuldade de aumentar as doações dos países, porque a situação econômica dos países ricos é cada vez mais complicada. Vai ser difícil, mas é possível multiplicar por 2 ou 3 a capacidade de empréstimo dos bancos multilaterais, mas a expectativa é que o setor privado pode aumentar 25 vezes o que eles colocam nos países em desenvolvimento. Então, o setor privado é absolutamente central. 25 vezes em quanto tempo? A gente está sempre falando 2035. Entre as preocupações que existem para essa COP estão faladas NDCs, as metas, as promessas que os países deveriam ter entregue em fevereiro. A gente sabe que muitos não entregaram ainda, muitos estão em atraso, ou aqueles que entregaram, mesmo depois do prazo, fizeram as chamadas não tão ousadas metas assim, como a China. Eu pergunto para o senhor, sem falar da União Europeia também, que sequer entregou, fez um arranjo ali. Eu pergunto para o senhor o quanto isso revela de resistência de certos países nessa colaboração. O quanto eles estão distraídos com outros problemas que o mundo tem, efetivamente tem, e que não conseguem se dedicar a uma NDC, a uma promessa, a um compromisso. E como é que o senhor consegue virar esse jogo?
As NDCs são desenvolvidas de maneira voluntária pelos países. Então, você não pode cobrar, a não ser o fato deles não terem entregue. Mas é difícil você cobrar que ela seja mais ambiciosa, que ela seja melhor. Isso é mais difícil. Mas, realmente, eles deveriam ter entregue em fevereiro, como você disse, e tem muito país atrasado. Só uns 60 e poucos é que entregaram, mas há uma expectativa de que, provavelmente, nós vamos ter mais de 100, provavelmente mais de 140 NDCs. É importante também que seja dos principais emissores, como a União Europeia, como a Índia e outros países. Mas as NDCs, por exemplo, no caso do Brasil, a gente preparou um NDC como se fosse um plano de desenvolvimento, né? Então, não é um sacrifício. Você não está apresentando, nossa, para conseguir ajudar a combater a mudança do clima, a gente vai ter que fazer sacrifício aqui, fazer sacrifício ali. Então, a NDC é um plano de desenvolvimento, incluindo várias coisas que ajudam o Brasil a se inserir, como eu disse antes, na economia contemporânea. Agora, está se desenvolvendo a partir da NDC, porque a NDC é um número geral. A partir da NDC está sendo desenvolvido o Plano Clima, que é um debate interno brasileiro que não tem nada a ver, não é monitorado nem nada internacionalmente. NDC, como eu disse, é voluntário. Mas vários países estão com muita dificuldade porque, politicamente, o tema de mudança do clima virou bastante tóxico em alguns países. Ou seja, em alguns países, certos setores econômicos têm razão, às vezes, de temer por essa agenda, porque essa agenda realmente está colocando, por exemplo, há vários setores que vão ter que, pouco a pouco, desaparecer, né? Agora, o potencial de crescimento que essa agenda está criando é incrível. E a maior demonstração é a China. A China, há 15 anos atrás, todo mundo dizia, vocês vão crescer muito, tem que melhorar a quantidade de renováveis, tem que ter carro elétrico. E aí a China, como a gente sabe, quando começa a fazer uma coisa com muito empenho, ultrapassa todas as expectativas. Então, a China conseguiu diminuir de 90% o custo de painel solar. Diminuiu de maneira brutal o custo das eólicas. Está aqui a nossa enviada especial de energia, a Elbe, aqui para confirmar. E conseguiu fazer carros elétricos incríveis, inclusive bonitos, que estão conquistando o mundo inteiro e que, de repente, aqueles países que diziam façam carros elétricos, agora a China está entrando nesses países com carros elétricos e já não era o plano dos países que estavam pressionando. E também a questão de bateria, quer dizer, no momento que a gente conseguir estocar energia, aí as renováveis ainda dão um pulo ainda maior. Foi muito interessante ontem, teve o lançamento do relatório da IRENA, que é a Organização Internacional de Renováveis, sobre como é que está indo o esforço para triplicar as energias renováveis no mundo e duplicar a eficiência energética no mundo. E o diretor da IRENA disse que nunca teve tão otimista na vida dele. Ele está absolutamente convencido de que é irreversível a questão das renováveis e realmente os números são absolutamente impressionantes. Então, tem muito boa notícia, mas está meio tóxico o debate político sobre isso. E aí os países estão com uma certa dificuldade de apresentar as suas NDCs que têm que ser aprovadas, né, no caso da União Europeia, por 27 países. E nesse contexto, embaixador, bom, a gente tem uma última perguntinha aqui, o tempo voou, mas a gente não poderia deixar de perguntar a sua visão sobre o legado que essa COP vai deixar, tendo participado de tantas outras COPs. Qual que é o legado, começando pela Amazônia, né, pelo Pará, pela Amazônia, para o Brasil e para o mundo? Olha, eu acho que vai ter uma dimensão mundial muito importante, muito delicada, porque a situação geopolítica está muito complexa, mas a realidade é que nós queremos muito que a COP mostre que o multilateralismo é a melhor forma de fazer diplomacia. Nós estamos num mundo em que decisões unilaterais estão tendo um impacto gigantesco sobre vários países e essa não é a solução. Quer dizer, é difícil obter consenso, é super difícil obter consenso, mas se a gente conseguir comprovar
em Belém, que a gente ainda consegue consensos mesmo nesse contexto, eu acho que já vai ser uma grande vitória de dizer que o multilateralismo é o bom caminho. Mas eu acho que também essa dimensão do Brasil, eu acho que vai ser fantástico. Eu acho que a Rio 92 mostrou para o Brasil que essa agenda, na época, a agenda ambiental e de desenvolvimento, era uma oportunidade para o Brasil. E realmente o que nós melhoramos desde então é uma coisa impressionante. Entre universidades, acadêmicos, cientistas, foi uma revolução no Brasil que a gente aprendeu. E eu acho que a COP30 tem isso, tem que nos projetar para esse mundo novo, esse mundo da transição que a gente já está com meio caminho andado. Mas eu acho também que a COP30 tem que mudar a percepção sobre certos setores. Então, por exemplo, você mencionou floresta. Floresta no Brasil, quando você pensa em floresta e mudança do clima, você pensa em desmatamento, é uma agenda negativa. A floresta vai se apresentar como uma solução, porque a floresta, a restauração florestal é uma coisa que é incomparável com qualquer outra forma de você capturar CO2 que já está na atmosfera. Então, a floresta é uma solução para o clima. Agricultura. A agricultura também, às vezes, é associada com alguns problemas relacionados à agricultura. Mas a agricultura, na verdade, tem muito mais a trazer para o combate à mudança do clima do que provoca de negativo. E outros setores que pode causar uma certa surpresa, mas, por exemplo, a mineração. Não há futuro de renováveis sem vários minérios, que o Brasil tem, vários deles, e, portanto, a mineração também como uma solução para o clima. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para as atividades econômicas, eu só citei 3, mas a gente olhar para todas as atividades econômicas pelo que elas podem contribuir para o combate à mudança do clima e não acentuar os problemas que existem, que às vezes são consideráveis, mas que justamente podem ser contornados porque o setor pode se beneficiar com essa agenda. E a gente vai torcer que isso aconteça realmente. André Corrêa do Lago, presidente da COP30, muito obrigado. Muito obrigada, embaixador. Muito bom que assim seja. Obrigado, foi um prazer revê-lo. Obrigado mesmo. Fazer só uma foto aqui, embaixador, desculpa. Patrícia. Pelo meio, não? Bom, vamos lá. Oi. Valeu, obrigado mais uma vez. Obrigado. Gente, a gente vai continuar.